Aleluia. Se você quer ser boca de Deus, profetiza para alguém que está ao seu lado aí, que está à sua direita e à sua esquerda. Diga para ele: você vai chegar. Diga: você vai chegar do outro lado. Aconteça o que acontecer, você vai chegar do outro lado. Tome assento glorificando ao nome daquele que é digno. Prezados irmãos em Cristo, o texto é bastante conhecido na palavra de Deus. Acredito que já ouviu várias mensagens sobre este assunto. Mas eu estava meditando, refletindo, pesquisando um pouco sobre o texto, e Deus me trouxe algumas lições importantes que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Eu creio que todas as adversidades, problemas que enfrentamos na vida, representa ou é representado por tribulações, por angústias, por momentos difíceis e até mesmo por tempestades na vida. Se você observar o texto, para entendermos um pouco, capítulo 4, versículo 1 em diante, você vai ver algo importante, em que Jesus, ele tirou um daqueles dias para poder ensinar. O ministério de Jesus é um ministério completo, profícuo, abençoado, rico, promissor. O ministério de Jesus é um ministério de salvação, libertação, cura divina, mas a prioridade do seu ministério é ensinar, ministrar, pregar a palavra. Jesus reunia multidões, ele falava de um a um, e os maiores sermões de Jesus não foi quando ele reunia as massas, grandes multidões. O maior sermão de Jesus para alcançar vidas era quando ele estava de tete a tete, um por um, e ele ministrava. Você se lembra quando ele ministra a mulher samaritana? Jesus, ele gasta-se um tempo, perde-se, se for o caso, perder, mas na verdade não é perder, é ganhar, para poder falar acerca do reino dos céus. E ele está falando exatamente sobre isso, sobre o reino dos céus, sobre a sua justiça. E acima de tudo, ele vem trazendo um plano da salvação. Mas neste texto, Jesus fala sobre 4 mensagens, ou 4 parábolas. As parábolas são comparações, são histórias. E ele queria alcançar as multidões através de parábolas. E Jesus, quando falava para os discípulos, ele revelava tudo aquilo que falava para a multidão em parábolas. Por isso que ele vem trazendo 4 parábolas, 4 sermões. Ele vem falando exatamente sobre o reino dos céus. E acima de tudo, ele está falando aqui sobre o que é mais importante para a nossa vida, que é a fé. A fé extraordinária, a fé indispensável, a fé que precisamos ter. E fé não é apenas falácia, não é apenas pronúncia, não é apenas você falar que tem sem provar que tem. A fé é muito mais do que isso. Se você observar na Bíblia, você vai ver que existe vários tipos de fé. Há pelo menos 4 tipos de fé, mas qualidade tem duas, que é uma fé comum, natural, e uma fé sobrenatural. E Jesus está falando sobre a essência da fé. E para falar sobre isso, ele traz 4 parábolas, 4 sermões. Imagine Jesus, quando ele está no mar de Tiberíades, da Galileia, ele entra em um barco, reúne ali a multidão, porque aquela região, a região que tinha pelo menos entre 10 a 12 cidades. E ele reúne porque era um lugar muito propício, e ele vem ensinando de forma que a multidão vem se aglomerando. E agora Jesus está falando sobre fé, mas ele não quer que apenas os discípulos possam ouvi-lo, mas quer levar os discípulos para uma lição prática. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. O que adianta ouvir sobre fé e não entrar numa prática? O que adianta ouvir sobre fé e não praticar a fé? E era sobre isso que ele queria exatamente trazer lição para os discípulos, diz a Bíblia. E Jesus então, no versículo número 35, ele diz assim: passamos para outra margem. No verso 1, no capítulo 5, a parte A, diz assim: chegaram do outro lado. Até chegar do outro lado, Jesus agora está fazendo um convite. Muitas coisas acontecem, pode acontecer na trajetória de você partir para um lugar e até chegar ao destino. Muitas coisas podem acontecer, mas quem convidou foi Jesus. Quem chamou foi Jesus. Quem está agora comissionando foi Jesus. E ele está fazendo um convite para os discípulos e com ele grande multidão. Diz a Bíblia que então eles entram em um barco. Havia um barco que estava com Jesus, mas também havia outros barquinhos.
Era exatamente aquele momento que ele havia ministrado uma palavra e agora estava levando os discípulos e a multidão para a lição prática, querendo ver o que poderia acontecer. Mas o importante é que ele diz assim: passamos para outra margem. Passamos para outra margem. Quem falou foi Jesus. Se Jesus falou, ele garante que eles iam chegar do outro lado. Se Jesus está falando, ele está garantindo que você vai chegar do outro lado. Eu não sei como você começou, mas uma coisa eu posso profetizar segundo esta palavra: você vai alcançar e vai chegar do outro lado. Quem comigo concorda, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. É um daqueles dias, diz a Bíblia, que Jesus entra no barco e havia outros barquinhos, e o texto diz: e levantou-se uma grande tempestade. Levantou-se uma grande tempestade. Tem três coisas grandes no texto: tem grande multidão, grande tempestade, mas tem grande bonança. Grande bonança. E entraram no barco, diz o texto que havia outros barquinhos. Se havia outros barquinhos, é porque certamente no barco que estava Jesus, que enfrentou a tempestade, quem estava também em outros barcos, também vivenciaram o momento de tempestade. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite, é que às vezes nós não estamos sofrendo só. Às vezes nós não estamos padecendo ou passando por uma situação, uma crise só. Existem muitas pessoas que estão sofrendo também. Existem muitas pessoas que enfrentam tempestade também. Existem muitas pessoas que estão desempregadas. Existem muitas pessoas que estão passando por uma crise financeira. Existem muitas pessoas que estão passando, vivenciando enfermidades na sua família. Mas tem uma coisa importante, é que Jesus não lhe deixou só e não vai lhe deixar só. Jesus, ele entra na tempestade conosco também. Jesus entra onde você entra, ele está onde você está, para que tudo possa acontecer na tua vida. O maior de tudo é que haverá grande vitória, grande bonança, e se eu fosse você já estava adorando o nome dele, porque a recompensa vem daquele que está te convidando. Estava vindo agora uma fila grande nos postos de gasolina. Quantas pessoas estão aí já enfrentando esse problema de crise, enfrentando o mesmo problema? Diz a Bíblia que levantou-se uma grande tempestade, e ali havia outros barquinhos também, e todos enfrentaram a mesma tempestade. O interessante é que esta tempestade, no capítulo de número 4, é a primeira tempestade. Na segunda tempestade, Jesus ele está em terra, ele vem sobre o mar. E nesta diz o texto que ele está ministrando, e após ministrar 4 sermões, 4 mensagens, ele após lançar a semente, e certamente ele estava acreditando que estava lançando a semente em terra boa, ele vai para um barco, ele vai para a polpa do barco, ele pega uma almofada e ele vai dormir. A confiança que ele tinha na ministração da sua palavra, a credibilidade que ele passava ao ministrar a palavra, lançou uma semente, ele vai para o barco dormir. Eu aprendo com Jesus. Você lançou a semente, plantou, falou, fez a sua parte, descansa em Deus. Não, eu estou profetizando para alguém aqui nesta noite. Você fez a sua parte, descansa no Senhor, porque essa semente ela vai brotar, essa semente vai germinar. Essa palavra tem poder, há poder na sua palavra. Quando você ora, quando você prega, quando você fala, há poder na sua palavra. Lançou a semente, descansa em Deus, que Ele vai tomar conta dessa situação. Ele está no controle, Ele vai para a polpa do barco. A polpa do barco é exatamente o lugar em que havia o leme, e era o lugar que certamente só quem tinha o comando assumia essa posição. Escute bem uma coisa: quando Jesus convida para ir ter com ele para o outro lado, não importa o que vai acontecer. Nessa trajetória interregno pode levantar tempestade, vento, furacão. O mais importante é que Jesus está no barco
e ele sabe muito bem que a semente foi lançada. Esse momento seu aqui, só para você entender, esse momento seu aqui de culto da vitória, reunião de culto e de adoração, culto de louvor para Deus, esse momento com Deus aqui nesta noite, é o momento que Ele está te preparando para as grandes tempestades da vida que pode acontecer. Ele está te forjando, te lapidando, Ele está te fortalecendo pelo poder da sua palavra. Então se prepare, porque vai levantar a tempestade, mas Ele está no barco, a vitória é certa. Quem acredita comigo? O que adianta aqui dar brada, aleluia, é fé, glória a Deus, aleluia, mas quando o vento faz igual os discípulos, diz a Bíblia, que levantou-se grande tempestade. Os discípulos conheciam muito bem aquela região, e eles sabiam muito bem o tipo de vento e tempestade que sempre acontecia em Tiberíades. Só que tem uma coisa, Jesus ele convida, passamos para outra margem. Aonde ele está? Em Cafarnaum. Aonde ele está, ele é conhecido. Aonde ele está, todos sabem que Cafarnaum agora é palco de milagres. Aonde Jesus está, ele já curou, já libertou, já fez milagres, já fez maravilhas. Mas ele está convidando agora para ir ter do outro lado, e ter com ele do outro lado. Porque tem pessoas que acreditam que ele só faz aqui, opera aqui, salva aqui, liberta aqui. Jesus só pode fazer em Cafarnaum, mas quem sabe lá existem novos desafios. O que Jesus está dizendo é que eu sou Deus aqui, mas também eu sou Deus lá. Eu opero aqui, mas também opero lá. Eu faço aqui, mas também eu faço lá. Eu curo aqui, mas também eu curo lá. Eu liberto aqui, mas também eu liberto lá. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite é que o mesmo Jesus que opera na quinta-feira da vitória, Ele quer operar no hospital, no presídio, na tua casa, na tua família. Quem acredita, adore a Ele e receba a vitória. Ele é Deus aqui, mas também é Deus lá na tua casa. Aleluia! O que Jesus quer é exatamente que eles coloquem em prática, e leva eles para uma lição, a lição prática. Qual a lição? Passamos para outra margem, passamos para o outro lado. Aí diz o texto que levanta-se uma grande tempestade. Há quem diga que essa tempestade que se levantou foi por consequência da região que ele estava indo, que era em Gadara, onde havia um endemoniado. E o endemoniado, tanto quando ele percebe que Jesus chega em Gadara, ele logo recebe de joelhos se prostrando, porque reconhece a autoridade e a soberania daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Há quem diga que era espiritual, porque tem tempestade em nossa vida que é espiritual. Vai você entender? Tem tempestade em nossa vida que é comum, que acontece. A Bíblia fala sobre 4 tipos de tempestade. Tempestade que Jonas enfrentou, mas Jonas é que procurou a tempestade. Tem gente que procura vento, tem gente que até vento, é o próprio vento. Essa é a segunda na Bíblia, nos evangelhos é a primeira. Essa certamente eles foram convidados, entraram no barco, mas entraram no barco sem perceber que estariam passando por uma lição, por uma prova. Jesus estava levando exatamente para prová-los, estava levando exatamente para passar por um momento agora de intimidade, de comunhão, para ver qual seria a reação deles. Porque existe um momento em que Jesus nos leva para uma tempestade para ver qual será a reação. Diz a Bíblia que as águas da tempestade se levantou, ao ponto das águas entrarem no barco. Ou seja, o barquinho já estava quase na pique, porque as águas da tempestade estavam invadindo o barco, e o barco estava pesando, porque as águas da tempestade estavam entrando no barco. Eu faço uma pergunta: o que fazer quando as águas da tempestade entrar no barco? Você vai tentar tirar a água do barco, ou vai clamar por Jesus? Porque todo desesperado, em meia tempestade, quando vê que as águas estão entrando no barco, ele vai tentar, de todas as formas, com técnicas, com todos os recursos, ele vai tentar tirar a água do barco. Eu quero que você diga para alguém que está ao seu lado profeticamente, diga assim para esse irmão e para essa irmã: toda tentativa
no meio de uma tempestade será em vão. Se a tempestade é espiritual, tudo aquilo que você tentar fazer será em vão. Vai usar da força, vai usar da capacidade, vai usar do raciocínio, vai usar do intelecto, vai usar de todas as técnicas. Mas essa tempestade, sendo espiritual, só tem uma saída: é Jesus que está no barco. Não, eu vou repetir para você entender. Só tem uma saída: é Jesus que está no barco. É Jesus que está no barco. E aquele que está no barco com você, ele tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. E hoje é noite que ele vai acalmar essa tempestade. Quem acredita, adora. Porque às vezes, em meio ao desespero, a tempestade vem, queremos fazer alguma coisa. Eles conheciam muito bem a região. E eles perceberam, os discípulos perceberam, que essa tempestade era diferente de tantas outras que eles haviam enfrentado. Não, essa aqui é diferente. O negócio aqui está estreito. Eles ficaram desesperados. E em meio ao desespero, diz a Bíblia, que eles acordam Jesus. Jesus, ele desperta, acorda, sensível a tudo o que estava acontecendo, diz o texto. Jesus ordena o vento e o mar para que se acalmasse. E diz a Bíblia que houve grande bonança. Não vale até uma aleluia. Houve grande bonança. Oh, levante a sua mão, eu quero profetizar em nome de Jesus. Enquanto você está aqui, Jesus está visitando a sua casa. Enquanto você está aqui, Ele está visitando a sua família. Enquanto você está aqui, ou quem sabe assistindo pela internet, eu quero profetizar para a tua vida que Jesus está acalmando essa tempestade, esse vento que se levantou na tua casa. Haverá grande bonança de Deus para a tua vida. Oh, levanta a sua mão, abre a sua boca, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro. Oh, aleluia. Oh, se é para Jesus é forte, com aleluia e com glória. Observe o texto, diz a Bíblia que houve grande bonança. Na mesma hora, houve grande bonança. Se fosse você, o que você ia fazer naquele mesmo instante, naquele momento? Só em ouvir o sermão de Jesus era motivo da aleluia e glória. Passando por uma tempestade, Jesus acalmando a tempestade, motivo da rajada de língua estranha. Diz o texto que os discípulos estavam um olhando para o outro com uma cara de maracujá. Não, diz o texto, estavam tímidos. Se fosse o povo da Assembleia de Deus, como que você ia fazer? Como que você ia reagir? Após ouvir 4 sermões de Jesus, após ouvir ministração sobre fé, após entrar e enfrentar uma tempestade, ele acorda, ele desperta, ele acalma a tempestade, após presenciar que Jesus está no controle da situação, pergunta para o seu irmão: você vai ficar tímido ou você vai dar glória para Jesus? Pergunta para ele: você vai ficar tímido? Qual vai ser a sua reação? Ei, qual vai ser a sua reação quando aquela porta se abrir, quando o milagre acontecer, quando a vitória chegar, quando ele entrar na tua casa e resolver aquele problema? Qual será a tua reação? Vai ficar tímido ou vai adorar? Vai ficar tímido ou vai exaltar? Vai ficar tímido ou vai oferecer um culto em ação de graças para Ele? Diz a Bíblia que Jesus olha para os discípulos e vê os discípulos com a cara como se nada tivesse acontecido. E Ele diz aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Após ver tudo isso, ainda não tendes fé? Não, tem pessoas que é assim. Jesus faz tudo. Ele opera, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, faz tudo aos seus olhos. Mas tem pessoas que ainda continuam com uma feição de incredulidade, como se nada tivesse acontecido, como
como se Jesus não tivesse agido. Oh, aleluia! E Jesus olha para o discípulo e percebe e chama a atenção deles: por que estáis tão tímidos? Não sabeis que sou eu que faço como quero, sou eu que opero como quero, sou eu que trabalho como quero. Eu os trouxe aqui exatamente para isso, para provar e mostrar que eu estou no controle da situação da tua vida. Eu estou provando agora que o milagre está comigo e todo o poder foi me dado no céu e na terra. Oh, aleluia, se eu fosse você, já estava dando glória ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você vai chegar do outro lado. Não importa o que vai se levantar, não importa a tempestade, não importa o problema. O importante é que esta palavra que está sendo ministrada nesta noite vai produzir fé. Fé em uma terra boa. Quem é terra boa? Quem recebe esta palavra? Eu quero declarar e profetizar no nome de Jesus. É Jesus que vai abrir aquela porta, não tenha dúvida. É Ele que vai curar essa enfermidade, não tenha dúvida. É Ele que vai fazer milagres e maravilhas, não tenha dúvida, porque a resposta